Fala pessoal, tudo bem? Carlos Colenetes do Mentor BI. E hoje eu quero perguntar para você, você é aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher que define metas, mas nunca cumpre? Ou você é aquele que define metas e consegue alcançar essas metas? E por que eu estou te perguntando isso? Porque eu já estava há um bom tempo, não vou dizer desanimado, mas um pouco já cansado de não conseguir ver os resultados que eu queria dentro do meu negócio. E eu hoje sou sócio na verdade, de duas empresas. E essas empresas fazem coisas até correlatas com tecnologia. Só que o que acontece? Eu não estava muito contente com o resultado de tudo isso. Eu queria que esse resultado fosse diferente. Só que tem um porém, eu não sabia que resultado era esse. Sério, juro por Deus que eu não sabia que resultado era esse. Tipo, eu queria que fosse diferente, eu queria ganhar mais, eu queria que meu salário ou meu prolabore aumentasse, eu queria que eu tivesse mais lucro no fim do ano, tudo isso eu queria, mas, putz, o que eu preciso fazer? Ou melhor, que meta que eu preciso atingir, que meta eu preciso alcançar para chegar aonde eu quero? E é isso que foi difícil pra caramba pra fazer. Pra caramba. Primeiro, claro, eu comecei com a meta de quanto eu queria faturar no meu negócio. Ou seja, quanto eu tinha que ganhar de dinheiro na minha empresa. Aí o que eu pensei? Eu vou olhar lá os últimos 6 meses que eu faturei. Olha só, dados, análise de dados. Tudo começa por aí. Só que legal, eu fui lá e olhei, legal, a média de 6 meses de faturamento da minha empresa é tanto. Então eu vou querer faturar 20% a mais. Olha só que errado que eu fiz. Como assim? Você definiu uma meta? Mas a questão não foi isso. A questão é que eu queria algumas coisas. Ou seja, eu tinha alguns sonhos que eu queria executar. E esses sonhos, basicamente, eu sempre falo, adoro Nova York. Pra mim é uma cidade que, eu não sei, eu sou apaixonado por aquele lugar. Eu fui uma vez pra lá e assim, nossa. Aí eu olho pra esse quadro aqui, né? E eu fico vendo a Estátua da Liberdade, eu penso em Nova York, neve, eu adoro isso. Então, ou seja, eu quero ser capaz de pelo menos uma vez por ano ir para Nova York. Mas se eu quero viajar para outro lugar, maravilha, eu quero fazer 2 viagens por ano. Show de bola. Isso é o que eu, Carlos, quero. Eu, como empreendedor, preciso que a minha empresa me dê retorno suficiente para poder executar isso que eu quero executar. Aí eu parei e analisei, quanto custa tudo isso por ano? Então eu fiz uma continha lá. E aí eu falei, legal, então se meu Prolabore hoje é X e hoje eu tenho tanto de lucro anual, ou não tenho, porque teve anos que eu não tive lucro, infelizmente, nada de lucro, às vezes teve prejuízo, às vezes teve um lucrinho bem pequeno, que teve que investir em alguma coisa, enfim, maravilha. Só que o que acontece? Eu preciso desse valor, é isso que eu quero chegar, é aqui que eu quero chegar. É a mesma coisa que muita gente fala, né, que tem a cenourinha que fica penduradinha assim e o coelhinho fica correndo atrás dessa cenoura. É tipo isso. Só que eu tinha definido a minha meta com base no que eu achava que eu podia chegar. Então, se os meus últimos 6 meses de faturamento, por exemplo, faturei 10 mil todo mês. E aí eu olhava e falei, uma média de 10 mil de faturamento, eu quero ganhar 20% a mais, então eu coloquei lá 12 mil. Será que 12 mil é onde eu quero chegar? Tipo, será que 12 mil era realmente o valor que me ajudaria a ter o meu Prolabore, a minha participação nos lucros, que me ajudasse a chegar onde eu queria chegar? Então, eu estava fazendo tudo errado, porque eu estava definindo uma meta com base numa limitação minha. Eu só olhei os dados, eu não pensei na meta que eu queria gerar. E aí a questão que eu quero deixar para vocês é que você precisa fazer ao contrário para a definição de metas. Você precisa ver aonde você quer chegar. Aonde você quer chegar. Tudo bem, digamos que o meu sonho era sair de 10 mil de faturamento e chegar a 2 bilhões de faturamento. Tá, ok, óbvio que... Óbvio não, mas vamos dizer que é muito difícil em 2 meses, ou até, 6 meses, eu sair de 10 mil de faturamento para 2 bilhões de dólares ou de reais, seja lá o que for. Então não dá certo. Isso não vai funcionar. Então, ou seja, eu preciso juntar as duas coisas. Aonde eu quero chegar, efetivamente. Você quer que a sua empresa seja a maior empresa do Brasil? Legal, muito bem. O que você tem que fazer para a sua empresa ser a maior empresa do Brasil? Teu faturamento tem que ser de tanto até tanto? Você precisa atender outros estados brasileiros? Você tem que sair da cidade que você está, ir para uma cidade maior, para uma metrópole, para ter mais clientes? Você tem que divulgar mais nas redes sociais? Você tem que investir em marketing digital, marketing de conteúdo, marketing sei lá do que? Tá bom. Veja, mas precisa começar por onde você quer ir. Aonde que você quer estar?
Porque, obviamente, se eu quero ser bilionário em um ano, pode ser que aconteça. Bilionário em 15 dias? Bom, sei lá, se você já for milionário, daí em 15 dias você vira bilionário, pode ser, mas se não, você não vai conseguir. É fato. Mas você tem que saber quanto você fatura hoje, quanto de qualidade você tem hoje, ou seja, quantos produtos você vende e eles voltam. Você tem que analisar o teu hoje, pensando onde é que você quer chegar. E aí você vai olhar essa disparidade, né? Onde eu tô, o que eu consigo e aonde eu quero ir. E aí, no meio disso tem um caminho que você precisa definir o que você vai fazer. Sem olhar os dados que você já tem e sem olhar para onde você quer chegar, a tua meta fica esquisita, ela não faz sentido. E aí eu vou dizer para vocês que no final do ano passado eu consegui fazer uma coisa que eu nunca tinha conseguido. Eu consegui analisar os dados, eu consegui definir a meta e eu não era meta assim não era meta assim óbvia, tipo 20% de aumento. Não, foi uma meta maluca, que era justamente o que eu queria e eu consegui chegar lá. E aí você pode perguntar como? Eu fiz N ações, né? Eu, sei lá, trabalhei um pouco mais na área de vendas, eu tentei prospectar de um jeito diferente, enfim, mas não importa. O que importa é que eu analisei os dados, eu pensei sobre o assunto e eu consegui, no final do ano passado, fazer minha empresa faturar muito mais do que ela nunca faturou naquele período. E aí, claro, não estou dizendo que só o BI, só Business Intelligence resolve, mas se eu não tivesse parado para analisar os dados da minha empresa, eu nunca teria chegado nesse valor que eu queria faturar. Nunca. Por quê? Porque eu não olhei meu histórico, eu não olhei meu passado. E aí o mais legal é que como é que eu ia ficar tão feliz como eu fiquei de ter conseguido chegar onde eu cheguei naquele final de ano se eu não soubesse a dificuldade que eu já tinha passado nos anos anteriores? Não ia. Eu não ia comemorar como eu quis comemorar, eu não ia... Não, por quê? Porque não teria feito sentido para mim. Então, se você é o cara que define meta, mas não segue as metas, eu acho que talvez se você está definindo as metas do jeito errado. Não esquece de olhar para os dados históricos do seu negócio. Trata isso como gráficos, coloca isso em indicadores para te ajudar a tomar a decisão. E todo mês revise sua meta. Não tem como definir uma meta de 6 meses ou de um ano e daí você esquecer essa meta simplesmente. Pode ser que coisas aconteçam no meio do caminho e você tem que definir e redefinir a sua meta. Eu estou tendo que fazer isso. E todo mês eu dou uma revisada, juro por Deus. E está sendo muito legal. Às vezes ela não bate, às vezes eu não chego, mas não importa. O que importa é que eu estou trabalhando para chegar lá. E eu sei que se eu continuar tendo foco naquilo que eu realmente quero, que é onde eu quero chegar, né? E aí é legal porque funciona você colocar alguma coisa que te lembre isso, então eu sempre deixo aqui algo que me lembra, né? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu defini essa meta? E aí eu tento fazer isso acontecer. E eu acho que você também consegue fazer isso, só que você tem que analisar os seus dados históricos para te ajudar a definir metas que realmente façam sentido para o seu negócio e que você consiga efetivamente saber se você está chegando na meta ou não está. Então também não adianta nada você chegar e falar assim, eu defini minha meta de 60% de aumento no meu faturamento. Tá bom, hoje é dia 15. Quanto você já conseguiu aumentar? Não sei. Como assim não sabe? Você tem que ter um indicador, tem que ter uma coisa que te mostre. Olha, a minha meta mensal é aumento de 60%. Nesse mês eu já consegui atingir 10%. Legal. Falta 50% ainda. O que você vai fazer para conseguir 50% durante esse período? Você vai divulgar nas redes sociais? Você vai trocar a tua equipe de vendas? Você vai sair vendendo na rua? Eu não sei o que você vai fazer. Isso depende do seu negócio. Mas a questão é que se você não estiver olhando para isso, se não estiver aparecendo assim, todo dia na tua cara, olha, tá aqui, a minha meta não bati ainda, eu preciso bater essa meta, é isso que eu estou buscando, você não vai sair do lugar. Porque é do ser humano. É do ser humano a gente ou esquecer, ou postergar, ou procrastinar. E eu sei, eu também faço isso. Então, assim, tem que arranjar um jeito de ter esses dados na tua cara, assim, ó, na palma da mão. E aí você vai conseguir olhar essas informações, isso vai te ajudar a chegar onde você precisa, tá bom? Então, não esquece, não só defina metas, mas realmente defina a meta que vai fazer sentido. Porque já que você vai ter que dispor de energia, já que você vai ter que se dedica para uma coisa que vale a pena. Não é melhor? Olha, gente, eu sempre digo, né? Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, por que não? Só não esquece que você tem que ter embasamento. O embasamento está nos dados da sua empresa, do seu negócio. E o BI é isso. É entregar a informação certa para a pessoa certa, na hora certa. Não tem nada a ver com TI, tá? Tem a ver com ferramentas, óbvio. Mas tem a ver com a informação certa, na hora certa, para a pessoa certa, tá bom? Tô ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!